A informação era, existe um avião que estava indo de Manaus para Brasília, que sumiu no radar. Quando chega... Estava em Manaus. Estava em Manaus, voltando para São Paulo, bem lembrado. E aí eu vi três amigos conversando, eles estavam indo para o Rio de Janeiro, e eles falaram, a gente fez o check-in, não precisa ir direto, pode ir direto pro avião, que não precisa passar no balcão, etc. Né? Eles estavam indo para esse voo do Rio de Janeiro. Pois bem, aí a gente embarcou logo em seguida, o voo deles saiu, né? Quando nós chegamos em São Paulo, o meu telefone não parava de tocar. Né, tinha um monte de mensagem e o que tinha acontecido, porque não comentaram nada. E esse voo 1907, infelizmente, foi aquele do Legacy, que o pessoal estava a 40 mil pés de altura no voo da Gol, e o avião da Legacy estava saindo aqui de São José dos Campos indo em direção aos Estados Unidos, né? Era um avião da Embraer. Eles não estavam usando o transponder, que é aquele equipamento de aproximação da sirene para as aeronaves separar, e ele arranca um pedaço da asa do avião da Gol, e infelizmente foram mais de 150 pessoas, né, que vieram a falecer nesse... Mas qual que é a ligação do voo de São Paulo para do Rio? É o mesmo número? Então, o que acontece? O voo 1907, ele fazia exatamente, por isso a questão do que o Marcelo levantou, até Brasília, que foi onde teve a colisão, eles faziam praticamente a mesma rota, só que em tempos diferentes, né? Ele estava 15 minutos na frente do nosso avião. Ou seja, a informação era, existe um avião que estava indo de Manaus para Brasília, que sumiu no radar. Quando chega em Brasília... Como se sabe qual é? Quando chega em Brasília, ele vira no sentido do Rio de Janeiro e o nosso vira no sentido de São Paulo, né? Mais ou menos assim, a grosso modo. Então, o pessoal fala, ouve muito, quem é conhecido, voo vindo de Manaus, os conhecidos falam assim, poxa, o Celso está voltando para São Paulo... E quem sabe mais sabe que parava. Sumiu um avião lá, porque isso aí, ele sumiu no radar, né? E aí o pessoal... E aí começa a vir um monte de mensagem. O Zé estava me esperando, o Zé tinha recebido um monte de ligações a respeito. E eu não chegava no celular assim tão rápido, eu nunca vou esquecer. Eu cheguei em casa, nem lembro quantos anos eu tinha, era nova. E eu liguei a televisão e estava no plantão, falando do avião destino Brasília. Eles sabiam que eu estava voltando. E eu sabia que meu pai estava voltando, sabia que parava em Brasília. Eu sentei no sofá, tinha certeza. É complicado, né? E aí só que aí eu chamei minha mãe. Eu falei, mãe, eu só foi o mãe que eu falei. Aí minha mãe falou pra mim, tá tudo bem com seu pai. Aí eu sentei, aí eu fiquei assim, na hora, porque eu acho que ela já, obviamente, né, já tava por dentro, já sabia.